galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gac e estamos começando uma aula de ciências aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos e bora participar dessa nossa última aula com o tema sobre os grupos das plantas, certo? Se você não sabe do que eu estou falando, então eu vou explicar para você. Nós tivemos várias aulas com o tema plantas, né? E aí a gente começou a estudar tudo que compõe uma planta. Então a gente já viu caule, raiz, folhas, frutos e hoje, nesta aula, a gente encerra aí o nosso tema plantas com a aula sobre sementes, ok? E se você chegou aqui nessa aula sobre sementes e não viu as outras, corre lá no repositório ou no YouTube e procura toda essa sequência de aulas que tá massa, deu um trabalhão, mas elas estão muito bonitas e vale muito a pena assistir. Certo? Então, bora para a aula. Então, título da aula de hoje, partes das plantas, sementes. E a habilidade, que inclusive nós estamos encerrando, é a habilidade EF02 CI06, ok? Então, vamos relembrar mais ou menos? Então, quais são as partes que compõem uma planta? Então, nós temos aí a raiz, nós temos o caule, nós temos as folhas, as flores, os frutos e todos esses a gente já falou, já estudou. E hoje a gente vai focar nas sementes, ok? É a nossa última parte a ser estudada, certo? Então, vamos entender um pouquinho o que é a semente, qual a sua principal função? Então, bora lá. As principais funções aí da semente são de proteger o embrião, fornecer nutrientes e perpetuar e multiplicar a espécie. Vamos lá. Segundo ano, preciso ficar entendendo todas essas palavras super difíceis? Não, eu sempre falo nessas aulas que o legal é você entender a principal função. O restante é a nível de curiosidade, de conhecimento, mas decorar, não precisa, tá? Então vamos falar aí de semente. Qual é a sua principal função? Então vamos pensar aqui comigo, de onde que nascem as novas plantas? Que vão dar novas folhas, flores, frutos e assim por diante. Não é a partir de uma semente? Então, a gente já começa a entender aí qual é a principal função da semente, que é o quê? Perpetuar. É a partir da semente que nascem novas plantas, tá? Então, essa é a principal função da semente, ok? Fazer com que nasça novas plantas, novas espécies ou que elas aumentem, né? A quantidade, tá? Então, essa é a principal função. Então, bora para a telinha. Então, a semente, ela é o quê? Ela é o óvulo maduro, contendo aí um embrião. Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma germinação, ok? Então, aqui a gente tem, né, então vamos imaginar aqui comigo. Plantamos aqui uma sementinha, certo, na terra. Tava tudo maravilhoso, propício para ela nascer e olha só os estágios aqui de crescimento, que legal, que bacana. E aí, a partir disso, a gente tem aí uma nova planta, certo? Bora! E aí, como é que é a estrutura de uma semente, né? Como ela é dividida, né? Então, ela possui essa seguinte estrutura, né? Nós temos aqui o revestimento. E aqui vocês vão ver duas imagens, tá? É que como se fosse uma semente por fora, né? E a outra você consegue meio que ver por dentro, tá? Por isso que essas duas imagens, tá? Então, a gente tem aí primeiro o revestimento dessa semente, né? Que garante o quê? A proteção do embrião, protege essa semente. Temos também o embrião, que aqui, nessa parte, nessa mais marronzinha aqui, na mais escura, você não vê o embrião, tá? Porque o embrião está dentro. Então, nesse outro amarelinho aqui, você consegue ver o embrião, olha aqui. Lembrando que essa imagem aqui é como se fosse vazada, tá? Então, você consegue ver dentro. Então, aqui a gente consegue ver o embrião, que é aqui essas folhinhas, tá? E aqui, como não tá vazado, a gente não consegue ver,
certo? E, claro, toda semente também tem seus nutrientes, tá? Mas aí, o que são os nutrientes, né? Eles auxiliam a planta no início do seu desenvolvimento. Então, precisa ter esses primeiros nutrientes aí para a planta, né, começar a se desenvolver, né? E o embrião, com o desenvolvimento, vai dar uma origem aí a uma nova planta, tá? Então, é a partir do embrião. E essa aqui é uma semente de feijão, tá? Mas todas as sementes são têm mais ou menos essa mesma estrutura, tá ok? Então tem seu revestimento, que protege, tem o embrião, que é o que vai dar aí origem a uma nova planta, e tem os nutrientes, aqueles principais, os primeiros, tá? Que vão aí fortalecer para germinar e ter aí uma nova planta, certo? Bora, pessoal! E aí, as sementes são também responsáveis pela dispersão das plantas. O que isso quer dizer? Eu já conversei aí sobre dispersão em outras aulas. Então vamos lá. A gente tem um local que tem uma planta X. Uma planta, sei lá, deixa eu ver, de manga. Não, manga, o caroço é muito... uma planta qualquer, ela fica só nesse ambiente, tá ok? Então mesmo que os frutos caiam ou que os animais consumam, essa semente vai cair só nesse local e só vai dar origem a umas novas plantas nesse local. Porque a planta não se move, ela anda? Não. Mas por que então pode nascer essa mesma planta, desse mesmo tipo, em um outro lugar? Isso a gente conta com os dispersores de sementes. E quais são os dispersores? Vamos lá, vamos aqui mostrar os dispersores. Nós temos primeiro os animais, que conforme eles consomem, né, eles consomem o fruto e eles podem levar essas sementes para outros lugares, tá? Então, os animais também são dispersores de sementes. A água é um dispersor de semente, porque, vamos lá, tem uma semente lá no solo e aí, de repente, com a chuva da água, né, essa semente pode ir para um outro local, tá? O próprio vento é um dispersor aí de sementes, certo? E o mais diferente de todos eles é esse autocoria, que eu vou explicar para vocês o que é autocoria. Autocoria é assim, quando a própria planta é responsável pela dispersão da sua semente. Como assim, professora? Você falou que a planta não anda. Pois é, calma. O que a planta faz? Ela mesmo se abre sozinha e aí acontece essa dispersão de sementes. Então, ela mesma é responsável aí pela dispersão das suas sementes. Inclusive, essa planta que aparece aí faz isso, que é a mamona, certo? E aí, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês que é muito curtinho, é rapidinho, e depois eu vou jogar uma pergunta antes de mostrar o vídeo para vocês. Será que as sementes dormem? Eu vou responder depois do vídeo. Bora lá! E aí, galerinha, gostaram do vídeo? É um vídeo bem curtinho, foi mais para mostrar pra gente aí a germinação, né, o processo de germinação de uma semente. Você encontra vários vídeos bem bacanas aí na internet, então aproveite para assistir. Mas eu deixei uma pergunta, que foi, será que as sementes dormem? E aí, o que vocês me responderam? Semente dorme? Não dorme? E aí? Quem falou que sim, a semente dorme, acertou. Mas eu vou explicar como é. A semente está lá no solo, bonitinha, pronta para germinar, para acontecer o que aconteceu agorinha nesse vídeo. Só que tem alguma coisa que não tá legal. Ou o solo está muito seco, ou ela está meio fraca de nutrientes, ou não tem água. Se alguma coisa não está propícia, não está legal para germinar, ela adormece. Ela fica lá quietinha, dormindo. E esperando que tudo em volta esteja legal para aí ela germinar.
E isso pode demorar dias, semanas, meses e até anos. Então, sim, uma semente ela pode ficar lá dormindo até por anos, esperando que o solo, que o ambiente esteja bacana para começar a germinar, tá ok? Então, às vezes você acha que naquele lugar não tem nada, mas tem uma sementinha lá embaixo tirando uma soneca. Fica a dica, certo? Vamos conhecer um pouquinho aí onde a gente encontra sementes na nossa alimentação, porque sim, a gente se alimenta também de sementes. Inclusive, eu já falei para vocês do feijão, não é mesmo? Então, bora conhecer alguns deles. Então, a gente tem aqui o feijão, tá? Que é uma semente que serve aí para nossa alimentação. Nós temos do ladinho o amendoim, certo? O amendoim também é uma semente. Do ladinho nós temos a ervilha, isso também é uma semente, ok? Embaixo nós temos o gergelim. E mesmo que vocês nunca tenham ouvido falar do gergelim, sabe aqueles pães ali que tem de hambúrguer que vocês gostam de comer no lanche? Alguns deles têm gergelim em cima, certo? Temos também aí a semente de girassol, que eu conheço muitas pessoas que gostam aí da semente de girassol, certo? E tem a semente de abóbora. Aí vocês vão falar assim, mas eu não como semente de abóbora, eu como abóbora, professora. Ah, então vocês não sabem o que vocês estão perdendo, porque dá para torrar a semente de abóbora e fica delicioso, certo? Pede para o papai, pede para a mamãe, pede para a professora trazer sementes aí para vocês provarem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui foi só o quê? Uma prévia, né? De algumas aí, um pedacinho aí de algumas sementes que a gente usa na alimentação, certo? E aí, para finalizar, eu tenho uma sugestão de atividade muito legal, que vai misturar aí um pouquinho de arte com ciências, que é a seguinte: separe as sementes de um fruto e deixe-as secando por dias. Que fruto, professora? Qualquer fruto. Quem escolhe o fruto é você. E aí, depois que você deixou lá a semente secando, você vai desenhar esse fruto. E aí, você vai colar as sementes no local corretinho dentro do fruto que você desenhou. Aqui eu tenho a abóbora, certo? Nesse desenho aqui. Mas, por exemplo, eu posso escolher o abacate. O abacate tem aquele caroço bem grandão, certo? Não tem problema, eu deixo ele lá secando. Quando ele secar, eu vou desenhar o meu abacate, depois eu vou colar esse meu caroço no local certinho. E dá para fazer isso com inúmeros frutos, certo? Então, trabalhar aí um pouquinho arte e ciências tudo junto, certo? Bora, vamos finalizando aqui a nossa aula. Então, hoje identificamos as principais partes de uma planta, então falamos sobre sementes e relacionamos as plantas com o meio ambiente. Pessoal, não esqueça de realizar as tarefas, essas aqui propostas por nós, como aquelas do sistema de tarefas, certo? Curtiu nossa sequência de aulas falando sobre plantas? Conheceu e entendeu um pouquinho sobre sementes? Avalie essa aula aí positivamente. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa sequência. Logo mais em ciências, a gente começa uma coisinha nova. Beijos e vejo vocês em uma próxima aula. Tchau, tchau!